E aí, como é que estamos? Nesses dias de afastamento. Eu já estou num cenário aqui diferente, porque eu estou na minha casa, é de onde eu devo fazer as próximas gravações e as lives também da igreja, já cumprindo aí as determinações da Anvisa, OMS, a respeito da quarentena e também a decisão aí do conselho para que eu ficasse mais em casa, uma vez que eu preciso estar inteiro aí para aconselhar os irmãos, para dar todo o amparo espiritual, tá bom? Eu vou falar sobre culto doméstico, porque nós teremos que fazer muito culto doméstico nos próximos dias aí. Inclusive oro para que esse momento de tanta dificuldade sirva para um fim proveitoso para a igreja do Senhor e também fim glorioso para o nosso Deus, que é o fortalecimento ou o ressurgimento dos cultos domésticos nas nossas igrejas. Talvez essa seja o único benefício, uma vez que nós não podemos estar juntos, não podemos nos congregar como igreja, mas podemos pelo menos investir tempo aí nas nossas famílias, tempo de qualidade e crescimento espiritual, tá bom? É, eu fiz um esboço aqui para ficar mais prático, para não demorar demais. Espero que o áudio esteja bom. E esses livros aqui atrás não são todos os meus livros, não. Os meus livros todos estão lá na igreja, na biblioteca da igreja, lá no gabinete. Esses livros aqui são do mestrado, da minha dissertação, que vai ser sobre a teologia do culto emergente, a teologia por trás, né, do culto emergente. Tá bom? A gente vai falar sobre o culto doméstico e a centralidade das escrituras. E a leitura bíblica é ali o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 12. Eu não lerei o texto por questão do tempo, mas meu conselho é que você pause, leia o texto e depois continue a partir desse ponto, tá bom? Parece spoiler, né? Aviso de spoiler. Não. Você dá uma pausa, lê o texto lá e depois continua aqui, tá bom? O contexto é só para lembrar os irmãos, são as recomendações finais do Senhor antes que eles entrem na terra. E aí nós temos no capítulo 5, os 10 mandamentos são novamente apresentados, e após serem novamente apresentados, eles vão então é, receber alguns conselhos do Senhor, né? Que a lei que eles estavam recebendo, as recomendações, eles deveriam ensinar os filhos deles, andando, assentado, caminhando, na estrada, dormindo, enfim, fazendo refeições, deveria colocar nos umbrais da porta, atar na mão, colocar na testa, todo canto possível para que eles tivessem conhecimento da palavra do Senhor, para que não chegasse ao ponto que, estando eles na terra, e vissem os poços que eles não cavaram, as casas que eles não construíram, as plantações que eles não plantaram, achassem que eles mesmos haviam feito aquilo, quando o Senhor quer que eles sejam lembrados que foi o Senhor Deus que deu tudo aquilo para eles, né? E aí nós vivemos dias em que essa mensagem ela precisa ser ensinada de novo, porque há muitos pais, mães, filhos que não participam de culto doméstico, se fazem sequer o culto o culto particular, né? Às vezes o momento de culto que se tem é o chamado culto público, o ajuntamento solene, que é o que nós estamos privados no momento, por causa do surto, da pandemia, né? Que nós temos no nosso mundo, no mundo aí acontecendo, no nosso país, uma epidemia que caminha para uma pandemia também. E aí o ajuntamento solene nós estamos privados dele por um tempo, né? Mas aí nós precisamos aproveitar esse tempo para fortalecer aí o nosso exercício individual, né, particular, e também o exercício familiar, o chamado culto doméstico. E aí, Deuteronômio 6 e 11, se forem lidos próximos, né, ensinarão justamente essas questões da importância de ensinar os filhos. Deixa eu tratar alguns aspectos. Por exemplo, nós vamos ver no texto que eles viviam e eles ensinavam as escrituras. Eles tinham que viver a escritura para que assim pudessem ensinar a escritura, né? Esse é um primeiro aspecto que é muito claro no texto. Esse é o sentido de tudo que eles fossem fazer, a palavra de Deus precisava estar sendo pregada e vivida e ensinada em tudo que eles faziam. Eles faziam isso o tempo todo, nós veremos o sentido do texto lá de Deuteronômio 6, que é exatamente esse. O tempo todo eles tinham que fazer aquilo, desde o acordar até o deitar,
no trabalho, na alimentação, né, nas refeições, eles precisavam fazer isso o tempo todo e também eles precisavam entender que aquilo era um mandamento do Senhor, né? O Senhor havia dado esse mandamento para eles. O capítulo 6, verso 1, verso 2 e 3, nós veremos isso claramente, né? O Senhor dá o mandamento para que eles possam o tempo todo viver e ensinar a palavra, né? E aí deixa trazer algumas aplicações então a partir desse contexto rápido, um vídeo que tem que ser pequeno, né, mas já está aí com 5 minutos e meio. Primeiro nós precisamos viver e ensinar as escrituras, né, precisa ser de fato algo prático nas nossas vidas, nós precisamos viver o que nós pregamos. Num contexto de trabalho, os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, eles não veem como nós vivemos o tempo todo. Mas agora, em tempo de quarentena, em que nós estaremos 24 horas com as nossas famílias, eles verão, de fato, se aquilo que nós pregamos é o que de fato vivemos. E aí é necessário, de fato, ensinar, né, de forma teórica e prática também o que nós cremos aos nossos filhos, a nossa cosmovisão bíblica, né? Ensinar sobre os atributos de Deus, ensinar sobre os seus poderosos feitos, para que eles, a partir disso, daquilo que nós vivemos e ensinamos, eles possam também ser desafiados e de forma muito prática, eles possam viver de forma piedosa, né? Quando isso não acontece, problemas surgem. Basta olhar Deuteronômio 7, que é o texto que vai estar logo depois desse capítulo que nós estamos olhando, e quando Deus diz o que é que vai acontecer se eles não se lembrarem do Senhor e não ensinarem a respeito do Senhor. E aí você vai para o capítulo 2 e você verá claramente no capítulo 2 que a geração que veio após a geração de Josué, ela por não conhecer ao Senhor, ela se entregou aos deuses da terra e aquilo que desagradava ao Senhor. A segunda coisa que é necessário, nós precisamos fazer isso o tempo todo, né? Fazer o tempo todo tem que ser algo natural nas nossas vidas. A gente não vive um papel, nós não estamos atuando, e aí quando as cortinas se fecham, a gente vive de qualquer jeito. Não, é santificação, vida de santidade é o tempo todo. Então nós temos que fazer isso o tempo todo, nós devemos viver de forma piedosa para que Deus seja glorificado nas nossas vidas o tempo todo e os nossos filhos sejam ensinados através daquilo que nós fazemos. Então, percebam, né, o texto ele liga aí o ensino das escrituras ao evento aí da nossa vida diária, né? Nós veremos aí nos versículos coisas aparentemente simples, desde as mais complexas, entre aspas, todo o tempo eles tinham que ensinar a palavra do Senhor. Inclusive em locais da casa tinha a palavra do Senhor para que os filhos fossem ensinados o tempo todo e de fato os pais pudessem inculcar, né, colocar na cabeça dos seus filhos a palavra do Senhor, né? Em todo tempo vivemos o Evangelho e ensinamos aos nossos filhos, porque é algo natural para as nossas vidas. Não é algo forçado, é algo que faz parte da nossa cosmovisão, é algo que faz parte da nossa visão de mundo, né? Terceira coisa, nós precisamos entender que é o mandamento do Senhor, né? Essa ordem é dada pelo próprio Deus. O texto não deixa escolha, não diz se vocês estiverem preparados, se vocês tiverem tempo. Não, ele diz que é o tempo todo. Então, essa visão de o tempo todo é, de fato, se dedicar ao ensino dos nossos filhos e ao mentoreamento, né? De fato, forjar nos nossos filhos um caráter cristão e uma vida piedosa, né? E aí, veja que não é algo que poderia ser negociado, né? A palavra aí, o verso 1 e 2 é bem duro em relação a isso. Eles tinham que ensinar. E o capítulo 7 vai falar das consequências se eles não ensinassem. Então é muito direto isso. E a escritura, se nós lembrarmos bem, ela está repleta de textos assim, né? Textos que dizem como é que os maridos devem viver, como é que as esposas devem viver, pais em relação aos filhos, filhos em relação aos pais, senhor em relação a servo, servo em relação a senhor. Trata de relações familiares, relações comerciais, né? Deixando claro o tempo todo ordens, não são escolhas, né? Se você estiver pronto, faça isso, não. São ordens do Senhor que devem ser aí, então, obedecidas. Concluindo, então, para não se tornar um vídeo longo, já vai aí quase 10 minutos de vídeo, a conclusão é que como os nossos filhos, né, que são filhos da aliança, eles precisam conhecer o Senhor e precisam conhecer
a aliança do Senhor. E por isso, então, eles precisam ser ensinados. E o melhor local para isso é o culto doméstico. E aí nós temos, como eu disse, a oportunidade ímpar de estarmos reunidos todos os dias. Alguns ainda estão trabalhando, mas a boa parte já está tendo que ficar em casa. E mesmo que não fique em casa o tempo todo, vai estar sempre que possível em casa. Então você tem a oportunidade aí por meio do culto doméstico de fazer todas essas coisas. É, e aí já fica também um desafio, não é só no culto doméstico, é todo o tempo que nós tivermos, investirmos nos nossos filhos, para que eles amem o Senhor como nós amamos, eles confiem no Senhor como nós confiamos, eles sigam o Senhor como nós seguimos. Se isso não for prático para nós, não será para eles, tá bom? O melhor local é o culto, é um momento para memorização de versículos, é um momento para estudo. Nós estamos disponibilizando aí nos grupos da igreja todo dia o devocional da cultura cristã para culto doméstico. Espero que a cultura cristã faça isso mesmo depois dessa pandemia, ela continue disponibilizando esse roteiro, é muito bom, muito prático. Temos também na nossa igreja aquele modelozinho mais enxuto, né, de 20 minutos mais ou menos. Temos disponibilizado também nos grupos da igreja. Se alguém quiser, coloca o contato aqui nos comentários ou manda um WhatsApp para mim, né? O número é 0849-9915-7295, 0849-9915-7295, e aí você manda para mim aí um alô, um WhatsApp, e aí eu passo para você. Eu vou colocar inclusive aqui nos comentários do vídeo o número, aí você pede, eu passo o modelo, tá bom? E aí é o momento de memorizarmos versículos, é o momento de fortalecermos as nossas casas e, por consequência, fortalecer também as nossas igrejas. Famílias fortes sempre farão uma igreja forte. Maridos que cumprem o seu papel, esposas, filhos que cumprem o seu papel, sempre nos dará igrejas fortes. E aí, ao investirmos tempo nisso, a gente está investindo no que realmente é importante, né? Indivíduos investem tempo na sua vida, e aí tem o seu culto particular. Tendo indivíduos fortes, nós investimos no culto familiar, e aí teremos uma família forte, e a consequência disso é termos uma igreja forte que é composta por essas famílias que buscam e adoram o Senhor, né? Com famílias fortes nós teremos uma igreja forte. A minha oração e o meu desejo sincero, irmãos, é que passado esse tempo de pandemia, a nossa igreja volte ainda mais forte, não somente a nossa, mas toda a igreja do Senhor volte mais forte aí, mais comprometida e mais alicerçada na palavra, tá bom? Deus abençoe então a todos e não deixe de participar aí de toda a programação do canal da nossa igreja. Nós colocaremos aqui também uma pastoral sobre jejum, né? Jejum e oração, como é que nós devemos proceder. Hoje, sexta-feira, né, dia 20/3, vai ao ar esse, e amanhã, no mais tardar domingo, mas amanhã vai ao ar também a pastoral sobre jejum e oração, tá bom? Deus abençoe a todos, abençoe a sua vida, e nós nos vemos no próximo vídeo.